Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem, que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja. Chegamos a Levítico capítulo 13. Aqui vai falar as leis acerca da lepra. A lepra era uma doença na pele, infecto-contagiosa, que ao uma pessoa saudável ter contato com uma pessoa que estava com lepra naquela época, ela acabava ficando leproso também. Então Deus vai trazer toda uma orientação aqui a respeito de como deve se proceder uma pessoa com lepra. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: O homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará e declarará imundo. Aí ele vai trazendo aqui as orientações, né? O sacerdote naquela época, ele era também como alguém que validava a saúde da pessoa. Então, Deus iria dar capacidade, eles iriam também entender um pouco, né, a respeito dessas, vamos dizer assim, doenças, e o sacerdote iria examiná-lo, iria ver se aquela doença realmente era uma doença mais forte, mais severa, ou se era apenas uma mancha. Os versos do 2 ao 28 lidam com o diagnóstico de 21 aflições de pele, que são expressas pelo termo inclusivo lepra. A lepra denotava uma variedade de doenças da pele, incluindo psoríase, favo, leucodermia e a contagiosa hanseníase. Levítico associou a santidade com o inteiro. Portanto, as doenças de pele tornavam uma pessoa impura, por não ser totalmente sã. Então, o que era que acontecia? Ela tinha que ser separada dos demais para que aquela doença infecto-contagiosa não viesse também a ser, vamos dizer assim, disseminada por todo o povo e o povo viesse a ficar leproso. O leproso ele vivia fora da comunidade. Ele vivia distante daqueles que estavam sãos. O sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Então, o sacerdote supervisionava o tratamento da pessoa afligida, de modo que ambos cuidavam do doente e também protegiam a comunidade. Então, esse isolamento tinha... O maior interesse de Deus era proteger o doente, para que ele pudesse ser tratado e ser curado, e também proteger a comunidade, para que a comunidade também não fosse infectada com aquela doença, né, e todos viessem a desenvolver lepra. Naquela época não tinha ainda os remédios que tratavam a respeito dessas doenças, e eram doenças assim muito severas. Tinham comunidades inteiras que por causa de um leproso, toda a população ficava leprosa e tinha que viver isolada. Não sei se vocês lembram, mas Jesus encontrou 10 leprosos e ele mandou: vão se apresentar ao sacerdote. E a obediência da fé trouxe cura àqueles leprosos. Porque o texto diz que indo eles, ficaram sãos. E apresentar-se ao sacerdote era para que o sacerdote examinasse. E é interessante, daqueles 10 leprosos que ao obedecer a palavra de Deus foram curados, somente um voltou para agradecer e recebeu também a salvação. E a Bíblia cita que esse que voltou para agradecer era samaritano. Amém? Então o sacerdote ele supervisionava o tratamento da pessoa afligida, de modo que ambos cuidavam do doente e também protegiam a comunidade. Os princípios médicos contidos em Levítico encaram a doença dentro de parâmetros de uma higiene pessoal e social que não se equiparavam às outras religiões do período. Então Deus já começa a trazer aqui padrões de higienes pessoais e na comunidade de Deus que vai diferenciar o povo de Deus do povo sem Deus. Amém? Daquelas comunidades pagãs. Eles tinham várias formas de tratar um leproso. Muitos deles eram sentenciados, né,
a viver isolados o resto da sua vida. E por não ter tratamento, o que era que acontecia? Aquela pessoa não tinha mais, vamos dizer assim, um futuro. Ela ficava sem esperança, muitos cometiam suicídios, outros eram comissionados e sentenciados à morte. Então é importante nós observarmos esses parâmetros e esses princípios que Deus estabelece já para fazer diferenciação entre o seu povo e as demais comunidades e as demais nações. Os israelitas viam uma semelhança entre a integridade da pele e a integridade de uma veste. Quando nós vamos observar aqui, no versículo 47, já no versículo 45 diz assim: as vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Ele era isolado. E se alguém saudável chegasse perto dele, ele tinha que declarar: imundo, imundo, né? Ele não podia, vamos dizer assim, se aproximar das demais pessoas. Uma outra coisa interessante também é aquela mulher do fluxo de sangue. Mulheres que tinham fluxo de sangue, elas não podiam viver em comunidade, elas tinham que viver também separadas. E aquela mulher ali, ela poderia ter sido apedrejada, porque ela veio entre a multidão. Se afastou e tocou em Jesus. E diz que no momento que ela tocou em Jesus, secou a sua hemorragia. Já tinha ido a muitos médicos, já tinha desprendido muito dinheiro e só ia de mal a pior. Muitos anos aquela mulher vinha sofrendo com aquela hemorragia. Mas ao tocar na fonte da vida, ao tocar na palavra de Deus, Jesus, o verbo de Deus, ela ficou curada, ela ficou sã. E Jesus disse: a tua fé te salvou, vai livre deste teu mal. Então, é interessante essa parte aqui do isolamento, né? E das roupas, porque Deus tinha como propósito proteger aquele que estava doente e também da comunidade na qual ele habitava. Fazendo isso, ele trazia o quê? Ele trazia segurança para o povo, ele trazia proteção para que não houvesse disseminação daquela doença, daquela situação, vamos dizer assim, que era infecto-contagiosa mesmo, que poderia colocar em xeque toda uma comunidade, toda uma cidade, toda uma nação. Amém? Então diz aqui: quando também em algumas vestes houver praga de lepra, vestes de lã ou de linho, seja urdidunda, seja na trama de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de pele, se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, ou na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é praga de lepra. E mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que não tem a praga. Então examinará a praga ao 7º dia. Se ela se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue, é lepra maligna, isso é imundo. Então ele vai mandar queimar, vai mandar destruir, para que aquilo não se propague. Então veja como o sacerdote, né, ele vai orar, ele vai interceder, ele vai ser aquele que vai investigar, ele vai determinar, né, a quantidade de dias. Então, nessa época aqui, realmente era um tempo desafiador. Lembre-se, não tinha anti-inflamatório, não tinha antibióticos, não tinham antialérgicos, não tinha antifúngicos. Na verdade, eles ficavam reféns ou da intervenção divina ou de produtos feitos por ervas, que tinham uma composição, vamos dizer assim, do princípio ativo ainda fraca. Então era muito importante nós entendermos isso. E já no próximo capítulo vai falar a respeito da lei acerca do leproso depois de sarado. Amém? Então depois que ele era examinado, vai trazer aqui as orientações do leproso após sarado. Vai trazer também acerca da lepra numa casa. Então
é interessante que nós vamos ver aqui a questão de Deus está interessado na purificação daquele que se tornou leproso. Amém? Haverá aqui um cuidado para que aquilo não se dissemine e haverá aqui também uma restauração, uma preocupação em restaurar aquele que ficou leproso. Deus sempre está interessado na restauração. Deus sempre está interessado na cura e nós precisamos entender isso. Amém? Toda palavra da parte de Deus que vem para nos proteger, que vem para nos instruir a respeito daquilo que é permitido e daquilo que não é permitido, é para o nosso próprio benefício. E nós precisamos entender isso. Então, que Deus te abençoe, que você possa ler a palavra de Deus e, através do conhecimento da palavra, conseguir andar numa vida que venha agradar ao Senhor e ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.